Ora viva, seja bem-vindo ao programa Defesa do Consumidor. Como sempre, trazemos temas que lhe dizem respeito e que buscam a melhoria do sistema de consumo e da qualidade de vida dos consumidores com hábitos de consumo saudáveis e que impactam positivamente o ambiente. O nosso objetivo passa por informar, orientar e contribuir para uma sociedade mais responsável, sustentável e justa para todos. Fique conosco, informe-se e marque a diferença. Nos destaques desta edição do programa Defesa do Consumidor, temos os seguintes títulos. A Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, aponta os principais desafios que a Lei de Defesa do Consumidor apresenta atualmente e aponta soluções. O engenheiro agrónomo Adilson Malício fala-nos sobre a importância da segurança alimentar para o consumo e elenca medidas a serem adotadas para apoiar no processo de produção agrícola. Na rúbrica Informação Jurídica, vamos ficar a saber o que é responsabilidade jurídica e como está estruturado no ordenamento jurídico cabo-verdiano. Em Mitos ou Verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO está do lado dos consumidores. No Minuto do Consumidor, vamos conhecer 5 sinais preventivos que os consumidores devem ter em conta na programação das suas férias, de modo a evitar burlas ao comprar pacotes pela internet. A ADECO responde se é legal que uma empresa de fornecimento de água emita faturação retroativa por 11 meses devido a erro do próprio sistema. Educação Financeira exorta para a necessidade de se ter um fundo de emergência. Em Consumo Consciente, vamos perceber como é que se pode combater a seca e a desertificação. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, informe-se acerca do direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. E, por último, a importância de associar-se à ADECO. A Lei de Defesa do Consumidor é um instrumento fundamental para a salvaguarda dos direitos e interesses dos consumidores nas relações de consumo. Em vigor desde 1998, a legislação já suscita a necessidade de revisão, de forma a responder aos desafios atuais do mercado e da sociedade. Numa palestra dirigida aos estudantes da Universidade Lusófona em São Vicente, a Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, apontou os principais desafios que a Lei de Defesa do Consumidor enfrenta atualmente, apresentou possíveis soluções para essas questões e destacou alguns dos ganhos alcançados pela ADECO ao longo dos anos. A lei foi aprovada em 98, 31 de dezembro de 98, mas o que é esta lei? É a primeira lei de defesa do consumidor de Portugal. 98, 1982, de Portugal. Estão a ver a obsolência desta lei? Então é por conta disto que nós temos várias leis avulsas para colmatar buracos que a Lei de Defesa do Consumidor já não consegue responder. E então o desafio atual é de termos tudo digitalizado. Primeiro, quem sabe, uma atualização da Lei de Defesa do Consumidor ou, quem sabe, uma codificação dessas leis. Reunir tudo num código seria o ideal. Aí as pessoas não andavam por... Onde é que eu encontro a lei que fala sobre corte de energia? Onde é que eu encontro a lei que fala sobre os produtos têm de ter rótulo? Está solto por aí. Onde é que eu encontro a lei que diz que quando eu vou viajar, se me atrasarem 2 horas ou mais, ou 4 horas, eu tenho direito a isto, aquilo? Está por aí. É tudo solto. Então, a unificação, a digitalização é um desafio. A atualização da Lei de Defesa do Consumidor é outro desafio, mas o ideal seria a codificação de tudo sobre a Lei de Defesa do Consumidor. Depois também, nós temos aqui outro desafio que é, claro que eu já falei da revisão da Lei de Defesa do Consumidor. A revisão seria mais no sentido de responder às novas demandas que nós temos atualmente no mundo do consumo. Na nossa Lei de Defesa do Consumidor, por exemplo, nós não encontramos nada sobre o consumo digital, consumo online. Nós não temos nada. Então, essa atualização que abarcasse esta parte aqui seria ouro sobre azul no mundo digitalizado, globalizado, digitalizado que nós temos atualmente. E ainda, isso é tudo na senda de atualização da lei. Resume-se à atualização da lei para que possamos alcançar novas metas.
Pode parecer pouco, mas pelo impacto que essas conquistas trouxeram para o consumidor cabo-verdiano e tendo em conta todo o cenário de fazer omeletes sem ovos, nós podemos dizer que essas conquistas são abismais. Quando nós falamos, por exemplo, da eliminação da taxa de contadores, vocês não fazem ideia que antigamente não muito longe, não é? O consumidor só podia ter acesso à energia e à água se tivesse um contador da Eletra e tivesse que pagar essa taxa. Essa taxa, por mais insignificante que podia representar para algumas famílias que têm um determinado escalão remuneratório, para outras, esse valor de taxa podia representar um pão para um filho que podia dormir uma noite sem comer nada. Então, por mínima, eu sempre digo, a mínima conquista que qualquer um, ou pessoa singular, ou pessoa coletiva como é a ADECO, a mínima conquista sempre vale a pena porque sempre tem um propósito. Então, quando nós retiramos essa taxa, as pessoas puderam libertar, se não estou em erro, 200 escudos na altura, né? Se tivéssemos que fazer a reconversão económica desses 200 escudos de há uns anos para cá, se calhar já estaríamos em 500 ou mais escudos, não é? Porque essa taxa não tem que ter um valor extremamente alto, mas também não tem que ter um valor extremamente irrisório do ponto de vista da atividade económica. Portanto, tirando isso, as pessoas libertaram o bolso libertou-se. Nós também conseguimos travar uma luta de não pagar pelo papel das faturas que nós recebemos em casa. Por incrível que pareça, antes, para além de pagarmos uma taxa de contador, também pagávamos pela folha de papel que chega à nossa casa com esses valores discriminados dos nossos consumos. Isso também foi uma conquista. Vocês podem dizer, uma folha é 5 escudos, mas 5 escudos para uma pessoa só não, mas para Cabo Verde inteiro, todo o consumidor que tem água e que tem eletricidade, vamos multiplicar esses 5 escudos. Quanto é que vai dar? Outra conquista que nós conseguimos foi um processo de implementação de ecopontos para depósito de plástico em São Vicente. Isso veio a propósito da lei que vem proibir a comercialização de plástico. E daí termos conseguido incluir esta parte de ecopontos de plástico. Criação da Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes. Esta foi uma batalha que durou o seu tempo, mas que hoje em dia vocês vão ao banco de urgências, de certeza para os que são mais atentos, se forem ver nos letreiros que têm aí, podem ver direitos dos consumidores. Não sei se têm letreiros mesmo ou se têm aqueles painéis, mas todos aqueles direitos que estão aí, foram direitos que foram palpados à minúcia pela ADECO. Foi a ADECO que elegeu, claro, a ADECO não inventa ninguém. Nós somos um ser imitador, nós não somos. Então, com base nas diretrizes da União Europeia, naquilo que é o conhecimento também que nós temos de outras paragens internacionais, fizemos a nossa adaptação e elegemos aquele núcleo mínimo e essencial que para nós também a Carta dos Direitos Humanos ajudou. E, olhando para a nossa realidade, nós determinamos que aquele núcleo aí era o essencial que um doente deve ter quando frequenta os estabelecimentos de saúde. A segurança alimentar deve estar presente no cotidiano de todas as populações, pois é um elemento essencial para garantir o acesso a alimentos seguros, nutritivos e de qualidade. A sua ausência pode comprometer a saúde pública e aumentar os riscos associados ao consumo de produtos inadequados. Neste programa, o engenheiro agrônomo Adilson Malício aborda a importância da segurança alimentar para os consumidores e destaca algumas medidas que podem ser adotadas para reforçar o processo de produção agrícola. Quando não tem uma planta saudável, logo isso quer dizer que é uma planta que
que te chegar no consumidor de melhor qualidade. Ele te interferir diretamente na dieta alimentar ou na qualidade da dieta alimentar do consumidor. Se não tem um planta saudável, logo não tu usa menos agrotóxico ou menos veneno, como o pessoal está dizendo nessa linguagem corrente. Um planta ou um fruto com menos agrotóxico, menos químicos, resíduos químicos, menos micotoxinas, porque quando não tem uma planta doente que é atacada por uma bactéria ou por um inseto, normalmente todo o processo está a produzir alguma micotoxina que também está a interferir. E uma planta saudável, com certeza, não tem um grau maior de minerais, ou seja, de vitaminas e outros, para nós consumidores. A questão da doença e pragas, ultimamente, tem sido, digamos, um desafio enorme, porque cada dia mais pragas, não tem mais doença, não tem um desafio enorme. E bom, quando eu tenho ter pragas, se eu tiver como combatê-lo, ou seja, eu tenho que utilizar sempre os produtos agrotóxicos para combatê-lo, eu tenho que acabar para encarecer a produção, o custo de produção. Isso vai implicar diretamente no custo do produto, no consumidor, como também na qualidade do produto, não é? Por exemplo, e não só na nossa zona, mas ele é a nível global. A questão de pragas e doenças, sem dúvida, ela é bastante séria e não tem que começar a tomar algumas outras medidas para tentar minimizar, digamos, a nossa produção, não só em termos de qualidade, mas em termos de custo de produção. Devido às alterações climáticas, não tem cada vez mais seca prolongada e ciclos, digamos, de calor. Esse tem impactar grandemente na produção da planta. Não tem a questão das chuvas irregulares e, na maioria das vezes, torrenciais. Também que é devastador. Não teve exemplo há dias da Arin, que já nós praticamente na zero, não é? Tem impactado e muito na produção agrícola. Nós, enquanto agricultor, o que não está a dizer, não tem que agir sempre na prevenção. Sempre organizar da forma que antes que não tenha ataque, pragas e outros, há vários outros constrangimentos, nós agir sempre na prevenção. E quanto a instituições, não acreditar que não tem muito a fazer, principalmente na apoiar agricultores, para onde é engenheiro agrónomo, quando me andar com os colegas agricultores, não é uma dificuldade enorme em entender, embora que tudo se experiência, que eu não estou a aprender mais também, não estou a que muito mais formação, muito mais capacitação no dia a dia é extremamente importante. Também nessa questão, em termos institucionais, a questão da disponibilização dos materiais, os fatores de produção. Eu não tenho que dar um outro roupagem se não querer apoiar o agricultor, que às vezes ele também esteve a fazer um tratamento. Um exemplo claro, não tem um produto que é utilizado para combater pragas e doenças, que é também de NIM. NIM é essa planta que não está chamada mote de coxim. Por exemplo, o óleo de NIM é extremamente importante no combate a pragas e doenças, mas praticamente não vou estar na Cabo Verde. Vou ficar a pensar porquê. Ele é biológico, ele é um produto para poder utilizar e consumir, mas não quer ter link. E não só outros animais naturais, ele é um trabalho que terá que ser feito. Um outro é a nossa política mesmo para o setor. Eu acredito que não tem que definir claro para o setor primário, para a agricultura. Uma política direcionada à nossa agricultura familiar, à questão de consolidar a agricultura familiar e empoderar a nossa agricultura familiar. A agricultura familiar, se eu não me engano, mais de 98% da agricultura nacional. É a importância que ele tem que ter uma outra política para mostrar a agricultores que não também é. E isso não tem que fazer, não tem que olhar para o setor primário, senão, não, mais de um disse, não apanhar, nos filhos de apanhar, então não tem. E para isso, para não conseguir, um dos fatores principais é a produção de água, em massificação da produção de água com qualidade associada a energias renováveis. Esse é extremamente importante. É o principal fator, a produção de água associada à energia, né, renovável, porque pode ter um Boeing parado no aeroporto, por mais fino que ele Boeing que é, se ele tem combustível que está a voar. Nós, agricultores, se nunca tem água, não pode ter estufas, investido em milhões, nunca te pode dar um passo. Um outro é a crédito agrícola. Um crédito, na verdade, para o setor. Não é só falar crédito agrícola, mas espiar, na verdade, o que é nesse setor, que é a necessidade de nós, agricultor, nós, agricultura familiar, de nós, agricultura empresarial. Qual é que é a necessidade? No Bana de nós espiar e nos desenhar um pacote exatamente para satisfazer essas necessidades. Um terceiro é seguro agrícola. É indo bem fazer todo o estrago que ele fazer, nunca tem seguro, não há um seguro nesse setor. É uma questão ambiental, mas não vou perder quase tudo, boca a poder. E outro é a questão do tratamento, pós-colheita e distribuição do produto. Um cadeia de distribuição muito bem montado para vou produzir ali, não só para os consumidores ali, mas se vou ter capacidade de exportar para Portugal para fora e vice-versa, dali para uma outra ilha, de outra ilha por ali, e não só. Esse ali sim é tratamento pós-colheita, distribuição e certificação também dos produtos. Não tenho que começar a pensar nisso, porque não estou a teve problemas há dias na sala, questão da Xigela, se não me engano, se não pronunciar aquele nome direito. Hoje
olhar aquele problema e dizer que é consumo de vegetais. Então, a questão de certificação também de produtos, isso é uma política que não tem que sentar no trabalho e não se fazer chegar na agricultura. Nisso não ficar lá de Rio, é que senão não vale a pena não ficar aí. Para Rio, vem para baixo, nunca nos dá um passo na vida. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Em informação jurídica, a jurista Dirlene Miranda vai nos informar o que significa responsabilidade jurídica e como esta é estruturada no ordenamento jurídico cabo-verdiano. A responsabilidade jurídica corresponde ao dever de responder pelas consequências dos atos praticados quando estes violam a lei ou causam danos a terceiros. No ordenamento jurídico cabo-verdiano, esta responsabilidade assume 3 principais dimensões: civil, administrativa e criminal, cada uma com natureza, objetivos e consequências próprias. A responsabilidade civil, prevista essencialmente no Código Civil, surge sempre que alguém com intenção ou mera culpa pratica um fato ilícito que cause dano a outrem. O objetivo central não é punir, mas sim reparar o prejuízo sofrido pela vítima, através de indemnização ou reposição da situação anterior. Esta responsabilidade pode ser contratual quando resulta do incumprimento de um acordo entre as partes, ou extracontratual quando decorre de atos ilícitos fora de qualquer relação contratual, como a negligência ou a imprudência. Já a responsabilidade administrativa resulta da violação de normas regulatórias impostas por entidades públicas no exercício das suas funções de fiscalização. Nestes casos, não está em causa diretamente a reparação de um dano individual, mas sim a proteção do interesse público e o cumprimento das regras administrativas, podendo originar sanções como coimas, multas ou outras medidas corretivas aplicadas por autoridades competentes, especialmente em áreas como consumo, comércio, ambiente e serviços públicos. Por sua vez, a responsabilidade criminal, regulada pelo Código Penal, verifica-se quando a conduta praticada é considerada crime pela lei. Trata-se da forma mais grave de responsabilidade, visando a proteção da sociedade através da punição de comportamentos ilícitos como burla, falsificação, agressões ou outros crimes previstos na lei. As consequências podem incluir penas de multa ou prisão, consoante a gravidade do fato. Estes 3 tipos de responsabilidade, civil, administrativa e criminal, funcionam de forma complementar no sistema jurídico cabo-verdiano, assegurando simultaneamente a reparação dos danos, a disciplina das atividades sociais e econômicas e a proteção da ordem jurídica e da convivência em sociedade. Caro consumidor, chegou o momento em que esclarecemos algumas crenças sobre a associação que defende os seus direitos. Por isso, fique atento e tire as suas dúvidas. A ADECO está do lado dos consumidores. O que acha? É mito ou verdade? A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde,
orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. No Minuto do Consumidor, vamos conhecer 5 sinais preventivos que os consumidores devem ter em conta na programação das suas férias, de modo a evitar burlas ao comprar pacotes pela internet. Fique atento e escute as dicas do Walter Delgado. Com a chegada das férias, aumenta o número de consumidores que recorrem à internet para reservar alojamentos, adquirir bilhetes de viagem e contratar serviços turísticos. Embora essas facilidades tragam comodidade, também aumenta os riscos de fraude. Em Cabo Verde, a proteção dos consumidores encontra respaldo na Constituição da República e na Lei de Defesa do Consumidor, que consagram direitos fundamentais como o direito à informação, à segurança e à proteção dos interesses econômicos. Contudo, para que esses direitos sejam efetivos, é essencial que os consumidores adotem comportamentos preventivos. O primeiro sinal de alerta são as ofertas demasiadamente vantajosas. Quando um alojamento, uma viagem ou um serviço turístico é anunciado a um preço muito inferior ao praticado no mercado, o consumidor deve agir com cautela. Os burlões utilizam frequentemente promoções aparentemente irresistíveis para atrair vítimas e obter pagamentos antecipados. O segundo sinal é a exigência de pagamento por meios pouco seguros ou sem garantias. O consumidor deve privilegiar métodos de pagamento que permitam rastrear a transação e obter comprovativos. A ausência de mecanismos de proteção pode dificultar a recuperação do dinheiro em caso de fraude. O terceiro sinal é a falta de informação clara sobre o fornecedor. A Lei de Defesa do Consumidor estabelece o direito à informação, o que significa que o consumidor deve ter acesso a dados essenciais sobre a empresa ou o prestador de serviços, incluindo contatos e identificação. Quando essas informações não são disponibilizadas ou são difíceis de verificar, é recomendável redobrar a atenção. O quarto sinal corresponde à pressão para uma decisão imediata. Expressões como últimas vagas, oferta termina hoje ou pague já para garantir a reserva são frequentemente utilizadas para levar o consumidor a agir impulsivamente e sem tempo de confirmar a veracidade da oferta. O quinto sinal é a existência de páginas eletrónicas, mensagens ou anúncios com erros frequentes de ortografia, imagens de baixa qualidade, informações contraditórias ou endereços eletrónicos suspeitos. Esses elementos podem revelar que o objetivo não é prestar um serviço legítimo, mas sim enganar os consumidores. A melhor forma de combater as burlas continua a ser a prevenção. Antes de efetuar qualquer pagamento, o consumidor deve verificar a reputação do fornecedor, procurar avaliações de outros clientes, confirmar a existência do serviço anunciado e guardar toda a documentação relacionada com a transação. A informação, a prudência e a verificação prévia são ferramentas fundamentais para garantir férias seguras e proteger os direitos dos consumidores em Cabo Verde. Serra
fazem-me chorar de saudade, fazem-me sentir machão. Um dia, manhãzinha, das bimonte cara, moia solta nascer, lembrar minha via, aquele brilho de se raiar, invadir meu coração, fazem viajar nascer luz, fazem chorar de saudade, fazem sentir na chão. Oh, rei de sol, dá-me um abraço perto, leva o calor do meu brilho, acabou de já sentir amargurou. Oh, rei de sol, dá-me um abraço perto, leva o calor do meu brilho, fazer sentir me modo, fazer sentir bem suave. A faturação retroativa refere-se à cobrança de consumos referentes a períodos anteriores que por alguma razão não foram faturados atempadamente. Estas situações podem ocorrer devido a erros de leitura, falhas técnicas ou problemas nos sistemas de faturação. Hoje, na rubrica ADECO Responde, vamos esclarecer uma questão que pode afetar muitos consumidores. É legal que uma empresa de fornecimento de água emita uma faturação retroativa correspondente a 11 meses devido a um erro do próprio sistema? Saiba a resposta com a jurista Dirlene Miranda. Em princípio, uma empresa de fornecimento de água pode corrigir faturas e cobrar consumos que tenham sido efetivamente realizados e que, por algum motivo, não tenham sido faturados. No entanto, quando a própria empresa reconhece que o problema resultou de um erro do seu sistema, a situação deve ser analisada com especial cuidado. Se o contador estava acessível e as leituras eram efetuadas regularmente pelos funcionários da empresa, o consumidor não pode ser responsabilizado por uma falha que não lhe seja imputável. A empresa tem o dever de prestar um serviço eficiente, transparente e de emitir uma faturação correta. Por isso, antes de aceitar uma cobrança retroativa referente a 11 meses, o consumidor deve solicitar uma explicação detalhada sobre a origem do erro, os cálculos efetuados e os registros que comprovam os consumos reclamados. A empresa deve demonstrar que os valores cobrados correspondem efetivamente ao consumo realizado. Além disso, deve ser encontrada uma solução equilibrada que respeite os direitos do consumidor, sobretudo quando a situação resulta exclusivamente de uma falha do fornecedor e a cobrança acumulada pode causar dificuldades financeiras. Caso o consumidor não concorde com a resposta apresentada ou considere que os seus direitos não estão a ser respeitados, pode apresentar uma reclamação formal junto da empresa e procurar o apoio da ADECO para a defesa dos seus interesses. O mais importante é que o consumidor saiba que nem sempre é obrigado a suportar, sem contestação, as consequências de um erro reconhecido pela própria empresa. Perda de rendimento, despesas com a saúde ou reparações inesperadas são situações que podem surgir a qualquer momento.
Ter uma poupança destinada a emergências é um passo fundamental para garantir maior segurança e estabilidade financeira. Nesta edição da rúbrica Educação Financeira, Herman Freire chama a atenção para a necessidade de se criar um fundo de emergência. Um dos princípios mais importantes da educação financeira é a criação de um fundo de emergência. Embora muitas pessoas compreendem a importância de ganhar dinheiro, controlar despesa e poupar, nem sempre percebem a necessidade de reservar recursos especificamente para enfrentar situações inesperadas. É praticamente neste contexto que o fundo de emergência se torna uma ferramenta essencial para garantir segurança e estabilidade financeira. A vida é marcada por acontecimentos imprevistos, problemas de saúde, perda de emprego, redução de rendimento, reparações urgentes na casa, despesas escolares inesperadas ou emergências familiares podem surgir a qualquer momento. Quando uma pessoa não possui uma reserva financeira para lidar com estas funções, frequentemente é obrigada a recuperar a empréstimo, crédito ou ajuda de terceiros, aumentando a sua vulnerabilidade financeira. O fundo de emergência funciona como uma proteção contra esses riscos. Trata-se de uma quantia de dinheiro reservada exclusivamente para situações imprevistas e urgentes. O seu principal objetivo não é gerar ou financiar gastos de lazer, mas sim garantir que a pessoa ou família consiga enfrentar dificuldades temporárias sem comprometer o seu equilíbrio financeiro. Criar consciência sobre a importância desta reserva significa compreender que as emergências não são uma questão se vão acontecer, mas de quando vão acontecer. Ninguém está totalmente protegido contra imprevisto. A diferença está na preparação. Quem possui um fundo de emergência enfrenta o desafio com maior tranquilidade e capacidade de resposta. Muitas pessoas acreditam que precisam de grandes quantias para começar a construir esta reserva. A realidade demonstra que o mais importante é desenvolver o hábito de poupar regularmente. Pequenos valores guardados de forma consistente podem transformar-se ao longo do tempo num importante mecanismo de proteção financeira. O segredo está na disciplina e na continuidade. O fundo de emergência também contribui para a redução de estresse e da ansiedade relacionados com o dinheiro. Saber que existe uma reserva disponível para enfrentar dificuldades proporciona maior segurança emocional e permite tomar decisões de forma mais racional. Em momentos de crise, a tranquilidade financeira torna-se um recurso tão valioso quanto o próprio dinheiro. Além disso, esta reserva protege outros objetivos financeiros. Sem um fundo de emergência, muitas pessoas acabam por utilizar poupança destinada à educação, habitação, investimento ou empreendedorismo para resolver problemas imediatos. Com uma reserva específica para emergências, os projetos de longo prazo permanecem protegidos. A educação financeira ensina que a construção de riqueza não depende apenas da capacidade de gerar rendimento, mas também da preparação para enfrentar riscos. O fundo de emergência é uma demonstração de responsabilidade financeira, visão do futuro e compromisso com a estabilidade familiar. A rúbrica Consumo Consciente convida-o a refletir sobre o papel de cada cidadão no combate à seca e à desertificação, através de pequenas ações no dia-a-dia, como o uso eficiente da água, a proteção dos solos e a preservação da vegetação. É possível contribuir para a conservação dos recursos naturais e para um futuro mais sustentável. Nesta edição, vamos perceber como é que os nossos hábitos de consumo podem fazer a diferença na luta contra esses desafios ambientais. Olá, consumidor consciente. Saber é poder e por essa razão o Consumo Consciente está semanalmente na sua rádio porque o saber partilha-se. No dia 17 de junho assinala-se o Dia Mundial do Combate à Desertificação e à Seca. Uma data que nos convida a refletir sobre dois desafios que fazem parte da realidade de Cabo Verde há muitas décadas. Num país marcado pela escassez de chuvas, pelos períodos frequentes de seca e pela fragilidade dos recursos naturais, proteger o solo e a água é uma responsabilidade de todos nós. Mas afinal, o que significa a seca e a desertificação? A seca é um fenómeno natural que acontece quando chove menos do que o habitual durante um longo período de tempo. Como consequência, há menos água disponível para o consumo, para a agricultura, para a criação de animais e outras atividades essenciais à vida. Já a desertificação é um processo de degradação do solo. O terreno perde fertilidade, torna-se mais pobre, menos produtivo
e com menor capacidade de reter água. Este problema pode ser agravado por práticas inadequadas, como o corte excessivo de árvores, queimadas e uso inadequado dos recursos naturais. Em Cabo Verde, os efeitos da seca e da desertificação são visíveis em várias comunidades, rurais principalmente, afetando a agricultura, a segurança alimentar e o rendimento de muitas famílias. Mas a boa notícia é que todos podemos contribuir para fazer a diferença. A primeira dica que eu quero vos deixar, ela é muito simples. Poupar água. A água é um bem precioso e cada gota conta. Feche a torneira quando escova os dentes ou ensaboa as mãos. Verifique se existem fugas em casa. Reutilize sempre que possível a água utilizada na lavagem dos legumes para regar as plantas e utilize as máquinas de lavar roupa apenas com a carga completa. Outra dica é não amontoar pedrinhas. Se for passear para as praias ou outros espaços naturais, não juntar pedras. É uma prática que vem vindo a tornar-se moda, mas que pode ser prejudicial à biodiversidade. Estas estruturas, muitas vezes criadas para tirar fotografias, modificam o habitat de várias espécies animais e vegetais que utilizam as rochas como refúgio ou dependem das suas condições microclimáticas. Então, ao amontoá-las, você está a desequilibrar o habitat de diversos organismos. Uma outra forma de ajudar é plantar e cuidar de árvores. As árvores ajudam a proteger o solo contra a erosão, conservam a umidade e contribuem para melhorar o ambiente. Sempre que possível, participe em campanhas de reflorestação ou cuide de árvores existentes na sua comunidade. Se possui um quintal, um terraço, uma pequena horta, pratique uma jardinagem sustentável. Escolha plantas adequadas ao clima, faça regas nas primeiras horas da manhã ou ao final da tarde para evitar desperdícios e utilize sempre adubos orgânicos sempre que possível. Também é importante proteger o solo. Evite deitar lixo em terrenos baldios, linhas de água ou espaços naturais. O lixo degrada o ambiente e compromete a qualidade dos solos e da água. E você sabia que reduzir o desperdício alimentar também ajuda a combater a seca? Produzir alimentos consome grandes quantidades de água. Quando desperdiçamos comida, estamos também a desperdiçar toda a água utilizada na sua produção. Por isso, planeie as suas refeições, compre apenas o necessário e aproveite melhor os alimentos. Em Cabo Verde, onde muitas famílias ainda enfrentam dificuldades no acesso à alimentação adequada, combater o desperdício é um dever de cidadania. Um outro passo importante é a educação ambiental. Este, para mim, é o passo principal. Falar sobre estes temas com familiares, vizinhos e amigos ajuda a criar uma cultura de responsabilidade e de proteção dos recursos naturais. Quanto mais pessoas estiverem conscientes, maior será o impacto positivo das nossas ações. A ADECO acredita que consumidores informados fazem escolhas mais responsáveis e quando falamos de água, de solo e ambiente, cada gesto conta. Lembre-se, combater a seca e a desertificação não depende apenas de governos ou das organizações. Depende também das escolhas que nós, cidadãos, consumidores, fazemos todos os dias. Poupar água, proteger o solo, plantar árvores e evitar o desperdício alimentar são pequenas ações, mas que juntas podem fazer uma grande diferença para o futuro de Cabo Verde. Eu volto na próxima semana com mais dicas e sugestões para ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes e informadas. Assim que esteve na escuta, o meu muito obrigada pela companhia. Até o próximo programa. Conhecer os seus direitos é fundamental para exigir que sejam respeitados no sistema de consumo. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, a jurista Dirlene Miranda informa-nos sobre o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor. No âmbito da legislação cabo-verdiana de defesa do consumidor, o direito à facilitação da defesa dos direitos constitui uma garantia essencial para assegurar a efetividade da proteção jurídica nas relações de consumo. Este direito traduz-se na possibilidade do consumidor dispor de meios acessíveis, simples e eficazes para reivindicar os seus direitos sempre que estes sejam violados ou postos em causa. Assim, o consumidor pode apresentar reclamações, denúncias ou recorrer aos tribunais, bem como solicitar apoio junto de entidades competentes e associações de defesa do consumidor. Como exemplo prático,
o consumidor em Cabo Verde pode registrar queixas junto da Inspeção Geral das Atividades Econômicas, a IGEI, ou recorrer a organizações como a ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, que prestam assistência, orientação e, em certos casos, apoio jurídico. Estes mecanismos visam reduzir as dificuldades no acesso à justiça e tornar mais célere a resolução de conflitos de consumo. A este direito corresponde, porém, um dever por parte do consumidor. Ao exercer o seu direito de reclamar ou denúncia, o consumidor deve agir de boa fé, fornecendo informações verdadeiras, completas e fundamentadas sobre os fatos. Além disso, deve sempre que possível apresentar provas ou elementos que sustentam a sua reclamação, como faturas, recibos, contratos ou outros documentos relevantes. Este dever é fundamental para garantir a credibilidade do sistema de proteção do consumidor e permitir que as entidades competentes possam atuar de forma eficaz e justa. Deste modo, na legislação cabo-verdiana, o direito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor encontra o seu equilíbrio no dever de colaboração e veracidade por parte do próprio consumidor, assegurando uma relação mais transparente e eficiente entre todas as partes envolvidas. E para finalizarmos o programa, fico com a importância de associar-se à ADECO, uma rúbrica feita para todos os nossos ouvintes consumidores que ainda não são sócios da ADECO. Portanto, informe-se e associe-se. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao gabinete de orientação financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco, em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. E assim chegamos ao fim do programa de hoje, mas a ADECO continua disponível para dúvidas e reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 527 3645, Praia 971 3874.
SAL 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV, na TV Salomão e na televisão comunitária de Santa Maria, para além de escutar-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana com mais temas do seu interesse.